Shabbat Shalom a todos, sejam Shalom. bem-vindos. Mais um Shabbat nosso aí, né? Uma grande honra e glória do Senhor. E agradecer mais uma vez as pessoas aí que entraram em contato conosco, dando suas opiniões, seus entendimentos. Foi muito agradável, gostoso, tanto pelo WhatsApp, né, como nas ligações, foi muito legal. Obrigado pela visita também ao nosso site, né? Espero que estejam gostando desse novo formato dele, né? Mais simples, mais leve, né? Eles já conhecem o nosso trabalho lá, tem fotos, tem tudo lá que já fizemos e vamos ainda realizar, né? Então tem bastante coisa. Hoje tem porção, né? Ao contrário da semana passada, hoje tem a porção Hareimot, que é depois da morte, Levítico 16, 1 até 18, 30, Ezequiel 22, 1, 19, Lucas capítulo 2. Tá? Antes até da nossa oração, eu só queria explicar algumas colocações que foram feitas com relação ao nosso vídeo anterior da semana passada, onde foi feita uma meditação, uma reflexão, melhor dizendo, sobre os ázimos. Né? E algumas pessoas fizeram algumas críticas aí, que eu tinha falado errado, aquela coisa toda, né? Eu falei, pessoal, quando eu expliquei o motivo, eles entenderam. Então, para ficar mais fácil, que muitas vezes essas pessoas acabam tendo vergonha de perguntar, tendo vergonha de querer saber e falar, poxa, que o cara falou errado e se enganou, alguma coisa nesse sentido. Então, nós precisamos entender aquilo que eu falei, né, que foi o que eu falei, né? Deus me ensinou a transmitir para vocês, okay? Para a gente poder falar a mesma língua, vocês acompanharem a visão. Existe uma diferença entre, obviamente, o pão ázimo, que é o pão sem fermento, e o pão com fermento. E Cristo bate muito forte em cima disso. Então, as mazot, que são os pães ázimos, né? É bem diferente da halá, que é um pão que tem fermento, que tem hametz. Então, são essas as grandes diferenças. O pão com fermento é o pão do Shabat, que a gente normalmente usa. Mas, na saída do Egito, nós tínhamos que ser um pão sem fermento. E eu falei, obviamente, está lá gravado, para quem quiser assistir, que eu falei que nós temos que botar para fora os nossos ázimos. E muita gente entendeu errado sobre essa situação. Como é que eu vou botar o ázimo para fora se a Bíblia ensina que eu tenho que botar o hametz, né, o fermento para fora? Aí que vem o ensinamento ainda da semana passada. Quando Deus nos coloca, que está na hora de botar os ázimos para fora, significa o quê? Que nós temos que começar a entender que está na hora de revelar o nosso interior. E não simplesmente ficar jogando fermento. O mundo já está cheio de fermento, cheio de fantasias. Dá para perceber pela própria mídia social. Aí teve aí como é que se dizia? Uma pessoa de rua, né, que ficou famoso aí, onde ele aparece agora todo mundo quer tirar foto. Inclusive até no LinkedIn, essa semana, uma pessoa ficou surpreendida, um psicólogo, ficou surpresa com, tipo assim, como as pessoas estão carentes, como as pessoas estão necessitadas de ter que tirar foto com alguém famoso para aparecer na sua mídia social. O que é isso? É o excesso de fermento que já está no mundo. Se eu começo a botar mais fermento no mundo, o mundo vai levar de uma forma que já está ruim, então vai ficar muito pior. Então, quando Deus nos ensina a botar realmente as nossas mazot para fora, ou seja, revelar quem nós somos. Se Cristo é um pão ázimo,
Cristo é um pão ázimo. E ele externou isso durante sua vida inteira. Ele mostrou isso para nós. Então, externar os nossos ázimos, ou seja, o que nós temos dentro de nós. Mostrar para o mundo mais fermento, não faz diferença nenhuma. Isso é mais um. Mas, quando você apresenta os seus ázimos, o mundo vai te rejeitar. E aí começa a mostrar que você é caminho de Deus. Ah, mas eu não suporto tanta perseguição do mundo. Então ainda significa que você tem fermento dentro de você. Você ainda está preocupado com a opinião do mundo. Então você não é um pão ázimo por inteiro. Ainda precisa remover fermentos. Então você não consegue apresentar-se como um ázimo, um pão ázimo. Então fica esse esclarecimento, e aí fica até mais fácil para vocês entenderem o vídeo da semana passada, que assim vocês podem ter uma nova reflexão, ok? Obrigado a todos aí que assistiram, que deram seus comentários. Muito bom. Não esquece de deixar seu like, né? Que o pessoal costuma falar, né? Então, obrigado aí por aqueles que estão nos apreciando, ok? Antes de começar, vamos orar, obviamente, né? E hoje eu quero agradecer, em especial pela vinda ao mundo do jovem Eduardo, né? Eduardo, isso. Então, foi uma promessa de Deus, né, que se cumpriu aí. E a gente fica muito feliz, porque como foi até, antes de começar, foi até comentado, foi o casal que estava com problemas, médicos falando não, idade, aquela coisa toda, e a gente já sabe como é que são as desculpas que tem por aí, né? O casal veio, fez uma oferta para nós aqui, generosa de alimentos, inclusive, ajudou a transformar a vida de muitas pessoas naquela oportunidade. Agradecemos de coração, continuamos agradecendo até hoje por cada vida, né? Cada um de vocês que colaboram com a gente, com doações de cestas, de alimento, valores também e tudo mais. Agradecemos imensamente a vocês e também principalmente ao consultório Devarim, que tem nos ajudado aí grandemente, seus pacientes e todo mundo aí, que Deus os abençoe e multiplique muito na vida de vocês. E venham também dar testemunhos, né, das maravilhas, das transformações que Deus tem feito na vida de vocês, que nós já estamos sabendo aí. Está faltando é o testemunho de vocês, obviamente, né? Mas fica aí já o nosso agradecimento por nos ajudar a ajudar famílias. Tá? Como vocês sabem, nosso trabalho é extremamente sério e a gente não vê para nós nosso benefício, mas sim de nosso próximo. E te agradecemos e agradecemos a cada um de vocês imensamente. Por tudo isso, que Deus continue multiplicando sobre a vida de vocês. Ao jovem Eduardo, né? Que ele tenha todas as bênçãos de Deus na vida dele, porque eu sei que ele já veio com uma missão, nós já sabemos que veio por uma missão muito linda, fantástica, já pelo próprio nome dele, que ele recebeu carinhosamente pelos pais, isso já foi profetizado, e realmente ele vem com uma missão abençoada e vai abençoar a vida de muitos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por cada bênção, por cada milagre que o Senhor tem realizado na vida de teu povo, Senhor. Que o Senhor tem trazido, Senhor, a cada um, Senhor, aquilo que o Senhor mesmo profetiza, aquilo que o Senhor tem colocado nos seus corações, aquilo que verdadeiramente, Senhor, provém dos teus pensamentos e da tua palavra. Então continue, Senhor, abençoando essas pessoas, abençoando também os enfermos. Te agradecemos pelos milagres que aconteceram essas semanas, meu Pai, que antecederam a este Shabat, Senhor. Foram vários testemunhos de cura, de libertação, de visita nas casas das pessoas. Voltamos com esse projeto novamente, o Apóstolo na Minha Casa. Foi fantástico, Senhor, as pessoas sendo transformadas, Senhor,
transformadas, Senhor. E realmente foi bênçãos e mais bênçãos, Senhor, que o Senhor produziu, Senhor, em cada lugar, Senhor. Sem falar na rua, nos escritórios que nós andamos, escritórios de contabilidade que nós fomos, Senhor. O Senhor produziu bênçãos, Senhor, sem medidas, Pai. Te agradeço, Senhor, e que o Senhor continue, Senhor, a nos abençoar esse pessoal que está observando, Senhor, que às vezes está lá no comodismo da sua casa, lá na timidez, né, que é outra igreja, isso e aquilo, mas são fiéis, Senhor. Estão fiéis ali, assistindo a cada culto nosso, a cada apresentação nossa, Senhor, e estão sendo maravilhados sobre tudo isso, Senhor. Te agradeço, Pai, por esta oportunidade, te agradeço por esta casa, Senhor. Te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor proveu até este momento, Senhor. Nós sabemos que muito mais o Senhor proverá, para a grande honra e glória de teu santo nome. Amém, Senhor. Amém e amém. Emoção toma conta, esse não tem jeito, não. Tá aí, tranquilo. Também mais um aviso aqui para vocês. Eu queria avisar a todos que, conforme a vontade de Deus, este é o nosso último culto com presença de pessoas de fora, tá? da nossa congregação, porque nós estamos para mudar de lugar, né? E o Senhor já vem nos orientando já nesse caminho. Nós temos aí uma reforma para fazer nesse novo lugar aí que a gente vai estar desenvolvendo, né, nesse período aqui. A gente vai continuar com os cultos, vai continuar, mas somente nosso pessoal mesmo aqui. E eles vão gravar, vão fazer, a gente vai estar divulgando esse tipo de situação. Mas a gente vai começar agora uma grande obra de uma casa muito maior, com condições até de atender com muito mais conforto a todos vocês. Lá vai ter biblioteca, vai ter sala de estudo, vai ter sala de palestra, vai ter o lugar de culto, vai ter tudo de primeira linha, digamos assim. Muito maior do que nós temos hoje. E foi uma grande bênção de Deus quando apareceu essa oportunidade e nós realmente se agarramos. Obviamente, vamos precisar de todo tipo de material. Cimento, areia, pedra, bloco de cimento, de concreto, ferro, tudo. A gente vai precisar de tudo que vocês imaginam de obra aí. É uma obra grande que a gente vai estar fazendo, né? Mas, digamos assim, vai ser tocada meio que tipo, uma forma até um pouco mais acelerada. Vamos ver aí que a gente consegue, né? Então, precisamos de recursos, precisamos de uma série de coisas. Mas Deus já não tocou. Então, parte nós já começamos a fazer. Vamos ter que fazer telhado, fazer uma série de coisas para deixar um lugar realmente agradável ao Senhor. E assim também possamos recebê-los. Aí sim, a gente vai ter que fazer café de pastores, a gente vai fazer uma série de coisas lá, reunião de mulheres e tudo mais. Chá de mulheres, né? Que o pessoal gosta aí. Então aí a gente vai fazer tudo isso. A todos aqueles que frequentaram com a gente aqui, agradeço grandemente, que Deus continue os abençoando, seja onde estiverem, sejam os que estão presentes. E a partir da próxima semana já não estaremos mais deixando a porta aberta, né, para vir as pessoas de fora, querer conhecer, aquela coisa toda. A gente vai focar agora todo o nosso esforço, agora todo esse trabalho na nova casa. Então, como diz, né, a segunda casa terá a glória maior do que da primeira. Então tenha certeza, se até hoje, iremos completar 12 anos de vida em setembro, espero que até setembro já estejamos lá na nossa casa nova, celebrando Rosh Hashanah e tudo mais, Yom Kippur e tudo mais aí pela frente. Então espero que já esteja lá na nossa nova casa e já podendo abençoá-los de uma forma sobrenatural. E quem sabe vocês vêm participar até do Rosh Hashanah com a gente, né? O ano novo da Bíblia, né? Muita gente esquece que está na Bíblia o ano novo e a gente vai agradecer por tudo isso daí que nós já tivemos até agora e vamos em frente, tá bom? E vamos lá então ao nosso ensinamento de hoje.
Como vocês podem perceber, a Haremot se fala depois da morte. Depois da morte quem? De Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Eu não vou entrar aqui no mérito de algumas defesas teológicas que se limitam a enxergar somente o estado de embriaguez, né, que foi simplesmente citado, mas não analisado, né, por muitos. Né. É mais fácil falar, né, foi a embriaguez que matou eles, né, aquela coisa toda. E como nós estamos vindo agora de um período de Pêssar, com os pães ázimos, com tudo mais, a gente entende muito significativamente essa situação da morte. Nós temos que começar a analisar de uma forma que o mundo analisa, como o mundo analisa, e temos que começar a analisar com uma forma como Deus olha para nós. E Ele nos dá essas revelações. Então nós temos que começar a entender algumas coisas que são pertinentes para este tempo. E aí agora vamos tentar passar para vocês de uma forma meio que didática, vai tentar por essa forma, para tentar apresentar uma visão muito mais assertiva do que ilusão, ou buscando o ilusionismo, né? Emocional, porque a carne ela engana bastante, né? Ainda mais essa parte emocional. Ela atrai a gente muito, que muita gente vai num culto e se torna tão emocional, que a pessoa, quando aquele negócio, ele atinge um ápice tão grande de emoção, que quando chega no dia seguinte, a frustração é fatal. Porque ela atingiu aquele êxtase, digamos assim, e depois, obviamente, veio o período baixo, que ela gastou toda aquela energia no êxtase, que ela não consegue sustentar naquele êxtase. Obviamente, no dia seguinte, a frustração vem. Então, isso é um dos caminhos que Nadab e Abiú percorreram, mas não souberam fazer. Não souberam seguir a orientação correta e da forma como tinha que ser. Tá? Então a gente vai tentar passar para vocês aí esse desenvolvimento dessa porção de hoje. Ok? Como diz um dos nossos seguidores, amigos aí, o seu Francisco, né? O seu Francisco Rocha, que ele gosta dos meus desenhos, né? Que assim ele aprendeu muito com esses meus desenhos, que dava uma visão maior para ele de tudo aquilo que ele está estudando agora e tudo mais. Então vamos lá, seu Francisco, vamos lá voltar novamente aos desenhos lá que vocês gostam. Então vamos lá. Nessa porção nós precisamos entender assim: o nosso primeiro amor nasce em Deus. Ok? Esse é o nosso primeiro amor. Como ele mesmo diz: antes de ser gerado, eu já te amava. Ok? Só que nesse sentido, nós temos o quê? Nós temos que seguir o mesmo caminho de Adão. Adão caiu do paraíso. Ok? Então, ou seja, nós também caímos com Adão. E aí nós temos que percorrer a nossa vida. Ok? Descemos todos esses mundos e estamos neste mundo de hoje para poder novamente subir a escada dos degraus para voltar para Deus. Ou seja, percorrer este caminho aqui de volta para casa. Ok? Então, uma vez que nós temos esse tipo de formatação, nós precisamos entender o seguinte: o que é a espiritualidade? Espiritualidade não é um momento de emoção de 2 horas, como muita gente prega por aí. Você tem que vir para a igreja, você tem que estar na igreja, pelo menos no domingo, né? Que algumas casas, outros vão no sábado, outros vão na quinta-feira, outros vão na segunda, cada um espetando do jeito que pode, né? Aquela brincadeira lá. Não tem assim
um consenso geral. Cada um faz do jeito que quer, né? Mais ou menos. Então a gente chega num ponto que do tipo assim, tem gente que faz culto todo dia, também, estação. O que a gente tem que começar a entender é o seguinte: o que eu tenho que buscar na espiritualidade? Esse é um caminho. Espiritualidade não é simplesmente eu chegar lá e eu vou adorar o Senhor. Só isso. Você, a partir do momento que você já sai da sua casa, já se movimenta para fazer algo para Deus, até mesmo dentro de casa, você já está adorando Ele. Vamos começar a falar da forma correta. Ok? Não é tipo, eu vou cantar para Deus, somente quem canta é que está louvando ao Senhor. Mentira. É mentira isso. Falar de Deus, honrar a Deus, querer aprender de Deus, meditar na palavra, isso é louvar a Deus. Isso é adorar ao Senhor. Tá? Então, vamos começar a monitorar muitas vezes o que a gente está falando. A língua atrai a gente, a própria palavra de Deus nos coloca isso. A nossa língua é prejudicial. Tá? Então, temos que começar a olhar na palavra de Deus e quando ela fala. Nossa língua é prejudicial e ela nos prejudica. E a gente tem que começar a tomar atento no seguinte ponto. O que eu falo, quando eu vou adorar a Deus, eu tenho que assumir esse compromisso. O que é adorar a Deus? Eu tenho que cantar. Tá bom, se você vai louvar, vai cantar de uma forma esplêndida, de 100% integrado. Não é buscando para si, porque minha voz é bonita, porque eu danço bem, porque o Espírito Santo me toca, eu quero sair dançando por aí, movimentando isso. Tá bom. Mas o que isso traz em conhecimento? Essa é a pergunta. O que você aprendeu? Vamos lá. Por exemplo, eu vou assistir a um culto. Qualquer. Lá tem seu louvor, tem sua adoração, tem todas as coisas. E tem um momento onde tem o ensinamento. Que é onde eu vou me abastecer. Ok? Por isso que é muito importante a palavra edificada dessa forma. Não é simplesmente pegar um versículo e falar de uma forma emocional. Começa por aí. Temos que falar com propriedades. Então, quando eu aprendi, sou muito sincero, quando eu também aprendi no formato dos versículos e me sentia perdido. Me sentia perdido, isso confesso. Porque mesmo conhecendo, eu falei assim, não tá assim, não estou aprendendo bem as coisas que os caras estão falando. E realmente, sinceramente, acho que quando eu comecei, entre nós aqui, eu acho que eu comprei umas 15 Bíblias diferentes. Não, porque a sua não é a corrigida, a sua não é isso, agora eu estou com a corrigida. Não, mas a minha anterior. As disputas de versão de Bíblia. Vocês devem saber muito bem o que é isso, se vocês são estudiosos. E cada um que aparecia era uma Bíblia diferente, uma forma diferente de colocar, e bem diferente de um versículo para o outro. Tá? Então nós tivemos aí sérios problemas, eu tive sérios problemas com relação a isso, e a partir do momento que eu comecei a focar os meus estudos dentro da palavra de Deus, de uma forma traduzida correta, né, fora das versões comuns que o mundo quer que você leia, né, que fala que é corrigida, que é isso, que é aquilo, que é... Pessoal, vai no hebraico mesmo, que é muito melhor, mais pleno, mais cheio, boas traduções, e você consegue realmente fazer fluir o agir de Deus sobre a tua vida. Tá? Então, já fica uma dica aí. Então, quando você começa nessa situação, eu comecei a ter mais relacionamento com o próprio Espírito Santo. Eu comecei a entender por que ele constrói, por que ele destrói, por que ele monta daquele jeito e daqui. E aí que começa o grande ensinamento. Por exemplo, a gente vai aprender na igreja, ok? Chega lá, o pastor lá vai falar sobre algo lá importante que
Espírito Santo tocou na vida dele para que ele possa transmitir e alimentar as ovelhas. Então, digamos lá, que bênção! Então, o que eu vou fazer? Eu saio, vou me alimentar. Beleza? Oh, o culto foi maravilhoso, foi uma bênção. Vocês já estão meio carecas de escutar isso, não estão? Que todo mundo até publica nas mídias sociais, o culto foi uma bênção, o culto foi abençoado, o culto foi isso, o culto foi aquilo. É ou não é? É uma paixão de hoje. Entendeu? Todo mundo fica publicando que o culto é abençoado. Todo o culto feito para Deus é abençoado. Então, vamos parar com essas fantasias, tá? E vamos falar da forma correta. Todo o culto realmente feito para Deus é abençoado. Eu não preciso ficar divulgando. Só preciso dizer, o culto é para Deus. Acabou. Fim. O único Deus verdadeiro e o único Deus vivo. Os outros a gente já sabe que morreu. Tá? Tem vida útil, né, digamos assim. Né? Então vamos lá. Eu aprendi, cheguei nesse patamar aqui, que bênção! Eu aprendi uma coisa hoje. Beleza. Qual é a sua obrigação? Qual é a nossa obrigação? Trazer para o mundo este ensinamento. Ok? Começar a fazer o quê? Não é só viver no êxtase da espiritualidade. Nossa obrigação é trazer para o mundo as revelações que são dadas. Ok? Como assim? Cada pessoa é responsável por levar a Bíblia ao mundo. Ok? Vocês sabem o único lugar onde a Bíblia é luz? Vocês têm ideia? O único lugar que Bíblia é luz é na igreja. É o único lugar. O mundo não quer ler a Bíblia. O mundo não quer ler a Bíblia. Quando Cristo fala para nós, sejam luz para o mundo, quando a Bíblia nos ensina, sejam luz para o mundo, e de pregar o Evangelho é ser luz para o mundo, significa que o mundo vai olhar o que nós estamos fazendo. Então, a pregação é importante para isso, para que você seja luz neste mundo. Porque o mundo não vai ler a Bíblia, mas o mundo vai ler o que você está fazendo. As coisas, como você está agindo. Se você aprende de Deus e age como Deus deseja na sua missão. Ok? Então começa aqui. Aí você vive um tempinho, aí vamos supor que seu culto seja de domingo. Então você vai passar uma semaninha lá, sendo luz para o mundo. Com aquilo que você aprendeu aqui. Mesma coisa, no outro final de semana, você está de novo na igreja. Legal, você vai aprender mais um pouquinho. Algo novo, algo mais, beleza. Você vai se alimentar. Se alimentou? Qual é o seu próximo passo? Volta novamente e seja luz para o mundo. É assim que deve ser. Não é tipo, guardei para mim, eu aprendi e fiquei para isso. Pelo contrário, nós temos que ir para aprender. A adoração de Deus consiste nisso. Você aprender e querer se revelar para o mundo. Quem é Deus? Não quem é você. Quem é você, o mundo já sabe. Quem é você, o mundo já sabe. Mas o que você faz durante a semana, com aquilo que você aprendeu na igreja, é que faz a diferença. Então, em Nadab e Abiú, o que aconteceu? Atingiu esse ponto de relacionamento. Eles tinham acabado de ser ungidos, sacerdotes, estavam ainda sob todo aquele êxtase, né, da espiritualidade, todo mundo lembra disso, que eles ficaram lá uma semana, ele, o pai dele, lá todo mundo sendo consagrados. Só podia comer aquela comida santa, aquela coisa toda, ou seja, uma semana fechada numa redoma, e de repente eles estão festejando a saída deles do tabernáculo. E obviamente sai e começa as suas obrigações físicas,
de acender lâmpada, aquela coisa toda. O que acontece? O relacionamento estava tão forte, tão forte, tão forte, que eles chegaram no patamar tão alto, tão alto, tão alto de sacerdócio, relacionamento com Deus, que eles não queriam mais voltar na espiritualidade. Por isso eles acabam sendo consumidos pela própria espiritualidade. Tanto que externamente o corpo continua intacto. Eles foram consumidos de que forma? A palavra nos diz, internamente. A espiritualidade consumiu eles internamente, os queimou internamente, que é onde ela habita dentro de nós. Nós aqui é uma carcaça, nós já sabemos disso, mas a espiritualidade está dentro de nós. Então, como devo desenvolver ela, tem que ser baseado nisso. É óbvio que você está num culto, tá? Aquele êxtase todo, você está na pilha, você sai pilhado da igreja, se o culto foi para Deus e tocado pelo Espírito Santo. Isso é fato. Isso é fato. Não tem o que reclamar. Então o que acontece? Só que esse êxtase, ele tem que ser dominado, né, pela pessoa mesma, ela tem que encontrar esse ponto de equilíbrio, porque ela tem um mundo para viver. E ensinar e revelar Deus nesse mundo. É o nosso objetivo. Por exemplo, tem igreja, eu presenciei já, por exemplo, chegar lá no culto, maravilhoso, louvor, tudo mais, fantástico. Santa Ceia, beleza. Quando chegou lá fora, um atropelos de carro para cada um, fechando o outro, querendo quem sai primeiro. Pessoas no ponto de ônibus se empurrando umas às outras para ver quem estava primeiro no ônibus. Você tem uma ideia. Ou seja, esse ápice daqui foi parar aqui embaixo. Abaixo do nosso nível. Digamos que esse é o nosso mundo. Se ela vai se ela desce, se não está trabalhando no mundo inferior. No mundo inferior. Se ela precisa agredir o seu semelhante, ou ultrapassar o seu semelhante, a pessoa dá cortesia. Amai-vos uns aos outros. Calma. Calma. Não precisa ter pressa. Espaço físico no mundo é limitado. O mundo é limitado. Espaço físico também. Espiritualidade não. Espiritualidade não precisa de problema de espaço. Tudo na espiritualidade é gigante. Então não tem esse problema. Então quando a gente atinge esse ápice, nós não podemos descer aqui embaixo através de nosso comportamento. Nós temos que maneirar neste mundo, nós temos que trazer daqui e aqui. Porque senão fica uma coisa perigosíssima nesse patamar aqui, ó. E você trabalhar aqui embaixo. Já pensou o tombo que você leva? Quem você encontra aqui embaixo? Só inimigos. Como é que você vai querer ensinar alguém que ama as trevas? Ainda neste mundo, você tem uma grande oportunidade. Mas passou desse para baixo, já era. Já era. Então nós temos que começar a nos preocupar verdadeiramente. Qual é o alimento que a sua igreja está dando? Qual é o alimento que realmente você usa no seu dia a dia? Não vem me falar naquele negócio, porque o ministro lá, o pastor, o apóstolo, o bispo, sei lá, ele é uma bênção. Todos eles, todos que são consagrados e tudo mais, são uma bênção. Vamos parar com a idolatria. A minha igreja. Para com isso. A igreja do outro não é boa, não. Só porque ela faz de um jeito diferente do seu. Age de uma forma diferente da sua. O Espírito Santo não é o mesmo que está lá? Ou você está condenando a outra igreja, dizendo que somente a sua está com o Espírito Santo, a outra não? Se fosse assim, nós teríamos um grande e sério problema. Teríamos um grande e sério problema. Então, podemos dizer, se você for começar a querer colocar quem é que está no Espírito Santo, não é somente este ou aquele. Vamos falar sério. Sinal que você pouco conhece de Deus.
Quando você começa a apontar dedos e julgar dessa forma, você está colocando em risco o seu caminho espiritual. Ah, mas eu sou batizado no Espírito Santo, não sei o quê, sou selado no Espírito Santo, como muito gostam de usar o termo por aí, mas critica todo mundo. Critica aquela igreja, né, que eu não vou naquela igreja porque não sei o quê. Vem um monte de desculpa. Mas só que é o seguinte, naquela igreja tem bênção. Você começa a ver, tem bênção. Começa a ver gente curada, começa a ver gente liberta, aquela coisa. E a sua igreja lá, só fica naquela água morna. Cuidado para não ser vomitado, hein? Abre o olho. Abre o olho. Né? Para de falar aquela igreja isso, ou somente aquelas que te agradam. Porque tem um teu grupinho lá, que você dança, que você é convidada para isso ou para aquilo. Cuidado, isso é ego. Ego é fermento. Então você não é pão ázimo. Abre o olho. Cristo é pão ázimo. Se você quer ser de Cristo, você tem que ser um pão sem fermento. Começa a meditar nessa situação. Ok? Então, que a gente começa a analisar isso aqui, como é que a gente chega nesse ponto? Justamente aqui em Lucas 2. Quando nós vamos falar do quê? Do nascimento do nosso Senhor. E aí o que acontece? Os anjos dizem, nasceu o seu Salvador. Ou seja, já veio com uma missão nesse mundo. Que era o quê? Aprender da espiritualidade e revelar Deus neste mundo. Seguindo as leis, seguindo os mandamentos, sem deturpar em nada. É, por exemplo, que nem algumas filosofias aí que existem, que gostam de usar a imagem do Senhor, né? Dizendo que Ele ama tudo, usando uma linguagem emocional, né? Vamos lá. Quando na verdade, Cristo, Senhor Jesus, detesta imagens, detesta outros deuses. Ele mostra isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, único e verdadeiro Deus. Acabou. Marcos 12, só ir lá. Só lá. E amará o teu próximo. Mas desde que todos estejam nesse mesmo contexto. Primeiro, amar a Deus, o único Deus verdadeiro. Ponto. Porque Ele é o único Deus que nos tira do Egito. Egito, este mundo. Esses desejos carnais que nós temos, Ele é o único. Se você chegar lá e falar, Senhor, me tira disso, Ele tira a gente dessa situação. Cabe esse desejo maluco aí. Ponto, acabou. Entendeu? Por exemplo, na multiplicação, eles já estão acabando de orar e falar. Abençoaram e foram multiplicados da forma correta. Foram abençoados por Deus. Dessa forma, desejo se tornou realidade porque era uma bênção para Deus. E assumiram para a vida deles que o único Deus verdadeiro e vivo é Deus. Deus de Israel. E ponto, acabou. Não tem mais discussão. Ah, mas tem aquele, tem... Para com isso. Para. Quer ver um segredo? Você que gosta de ficar aí, horóscopo, ficar vendo aquelas mensagens lá, ficar lendo carta, aquela coisa toda na televisão agora, que é tudo lá, aí encheu a televisão com essa situação. Isso é feitiçaria, adivinhação. A palavra de Deus é clara. Se afaste dessa maldição. Se afaste disso. Ou você confia em Deus ou não. Ah, minha vida precisa no norte. Conversa com o seu ministro. Ah, mas ele é muito ocupado. Desculpa. Se o seu ministro é tão ocupado a ponto de não conseguir conversar com você, aí você tem um problema sério. Aí você tem um problema sério. Então, por que você está frequentando essa igreja se essa igreja não está te alimentando? E nos momentos de dificuldade não te dá amparo? Pensa bem. Pensa bem. Até membros de outra igreja já me chamaram
para ir para outros lugares, fora da cidade de São Paulo. Eu fui. E perguntei, por que que o ministro não vem aqui na sua casa? Ah, porque ele é muito ocupado. Mas a bênção saiu daqui de São Paulo para a cidade do interior. Fica a dica. Cuidado. Não, mas eu dizimo lá porque ele é muito bom. Mas ele não é competente para ir na sua casa. Ele não sabe se organizar para ir na sua casa. Como ele é bom? O único que é bom é o Senhor. O único que é bom é Deus. O próprio Cristo afirma. Não me chame de bom porque o único que é bom é Deus. Então, parte por aí esse tipo de informação. O que é isso daí? Nadab e Abiú. A pessoa que, por exemplo, me chamou para ir na casa dela, aquela situação toda, mas oferta na outra igreja, sabe como é que ela vem revelar Deus no mundo? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Porque aonde ela se alimenta, não tem força suficiente para que você ande neste mundo revelando Deus. Por isso que permanece uma pessoa doente, dependente e precisando de ajuda o tempo inteiro. Sempre tem as quedas, né? Sempre vai ter quedas. Então aqui não é queda para revelar nesse mundo, é uma queda para o mundo inferior. E é aqui que você gera todo tipo de doença, todo tipo de prisão, todo tipo de situação contrária à vida que Deus te promete. Essas são as diferenças. Como a gente fala, muitos ainda arrogantes, né? Que a gente conhece por aí, principalmente ministro. Ah, eu vou lá no inferno e enfrento o diabo. Uhum. Eu falo, tá bom. O cara não sabe nem andar aqui. Já tá sem. No mundo. No mundo. Ele quer andar aqui embaixo. Ele quer ir embaixo. E ainda fica falando que é pastor, tá? Isso é um prato cheio pro inimigo. Né? É um prato cheio para adversário. Alvo fácil do inimigo. Alvo fácil. É um idólatra de primeira linha. Eu sou pastor. Idólatra de primeira linha. Tá? Ele trabalha aqui embaixo, ó, no submundo mesmo. Junto com a escuridão. Achando que é luz. Mas andando nas trevas. Não enxerga um palmo à frente do nariz. Porque o inimigo aqui não há luz. Aqui não há luz. Que é treva mesmo. A própria palavra de Deus nos ensina que existe aqui a treva, o abismo. Aqui é um abismo. Nós estamos falando aqui, ó, que começa o abismo. Você quer trabalhar aqui embaixo na espiritualidade, se você já passou entrou no abismo. E como é que é o abismo? Trevas. Gênesis capítulo 1. Voltamos ao princípio. Começa. Isso aqui é o princípio de tudo. Essas origens. Então, vá para a igreja para aprender. Se a igreja não está te ensinando, busque conhecimento no Senhor. Para onde você tem que ir para adquirir conhecimento? Ah, mas vou fazer curso. Curso é uma situação especial, apenas cultural. Apenas cultural. De você aprender algo a mais. Esse envolvimento espiritual, você só vai encontrar num lugar. Chama-se igreja. Chama-se igreja. Curso nenhum vai te dar isso aqui. Curso nenhum vai te dar isso aqui. Por quê, apóstolo? Porque você tem que participar de uma forma efetiva, louvando, cantando, participando, tendo culto de verdade, adorando junto com seus irmãos. Ok? Em cima disso, e saindo com a missão do ID. Daqui você que está sendo comissionado. Vão em paz, não é isso que o pastor fala, o ministro fala? Vão em paz, que Deus os abençoe. Isso é a mesma coisa como Cristo falou. Ide e pregai o evangelho. Vocês não se alimentaram aqui?
Ide e pregai o evangelho. É assim todo culto, em qualquer igreja. Em qualquer igreja. Não somos apenas nós aqui não, pelo amor de Deus, hein? Não somos apenas, toda a igreja tem que ter esse princípio. Toda a igreja tem que ter esse princípio. Vamos adorar o Senhor, vamos cultuar o Senhor, vamos fazer um serviço completo. Completo. Afinal de contas, vamos usar os termos do Velho Testamento, que muita gente não gosta, e eu amo. Então vamos lá. Você se sacrificou para estar ali na igreja, não foi? Você é um sacrifício, não é isso? Então ótimo, já que você se deu, se entregou o seu tempo para chegar nesse patamar de êxtase espiritual, por que que você então não desce ao mundo do seu pedestalzinho e coloca em prática para ajudar o seu irmão que não conhece Cristo? A ovelha perdida. Fora da igreja, conhece Deus. Vamos lá. A palavra de Deus é uma só. Somos pescadores. Né? Se você quer realmente ajudar teu semelhante, você tem que se alimentar na igreja. Somos pescadores. Qualquer igreja tem que ter esse fundamento. Se não tem esse fundamento, perdoe. É simplesmente uma placa com um CNPJ, se for o caso, né? Que está lá para, não sei, prefiro nem entrar nem comentar que não vai dar nada, né? Nesse sentido. Tá? Então vamos começar a entender que tem que ser dessa forma nosso caminhar. E aí que a gente entra novamente nos mesmos moldes do que estava comentando no começo, entre o fermento e o ázimo. Por exemplo, entrou fermento. O que significa isso? Entrou fermento nesse caminho aqui, ó. Aqui. Que fermento? Ó, eu aprendi de Cristo, então agora eu sou um bambambam, né? Eu sei onde está escrito na palavra de Deus. Olha o fermento, olha o orgulho. Olha o orgulho. Você tem certeza que você vai fazer esse caminho aqui? Para chegar no mundo e revelar a Deus? Não. Você só está buscando para si galardão. Então você interrompe esse caminho aqui, ó. Você começa a interromper esse caminho. Aqui. Você já não tem mais como fazer o quê? Para onde você pode ir? Qualquer lugar. Até para trás. Porque normalmente acontece isso. Quando você perde esse caminho, você vem parar para cá, ó. Você vem aqui para trás. Por que Deus faz isso dessa forma? Não é pela sua vontade, não. É por Deus mesmo. Para você aprender a nascer de novo. Busque muito conhecimento de Bíblia. E por aí tem os doutores e tudo mais, que gostam desse galardão, né? Fique com o seu galardão. Doutor da lei, nós já sabemos o que Cristo fez com ele. Está bem claro. O que Cristo fez com os doutores da lei. E hoje em dia não é diferente. Eu sou doutor, não sei da onde, eu sou isso, aquilo. Olha onde eles estão. No princípio. Ainda não saíram do lugar comum. Quem precisa ter, eu sou o título de doutor, disso e daquilo. Nem eu quero isso aí. Nem eu quero. Prefiro continuar sendo ministro simples e acabou e ponto final. Porque a obra é grande. Nós temos que crescer juntos. Crescer juntos e de verdade. Não é fazendo desvios. O que acontece isso daí? O fermento, qual é o nome do fermento? A gente já sabe. Pecado. E o que é pecado? Se desviar do caminho. Se desviar do alvo. Nosso alvo quem é? Cristo. Então, pecado é se desviar do alvo. Ou seja, tudo o que é fermento nos desvia do alvo. Nos desvia do alvo. Eu sou isso, eu sou doutor, eu aprendi uma lição. Seja humilde, tenha humildade.
Reconheça suas falhas, reconheça suas necessidades. Mesmo você ministro, seja ministrado. Aceite ser ministrado. Não é porque você atinge um patamar, agora está tudo certo. Eu procuro sempre que posso, sempre eu prefiro muitas vezes assistir uma ministração. Embora as igrejas me convidem e tudo mais, para a gente ir lá fazer o trabalho de apresentar o pão ázimo para o culto, eu gosto muito mais de ir lá assistir. A gente aprende bastante. Se chama humildade, simplicidade. Por quê? Meu objetivo é desce, continua, para que eu possa subir. Por que tem esses degraus? A evolução natural. Tipo, hoje eu aprendi a escrever o A, amanhã eu vou escrever o B. E para ver, quando terminar o tempo necessário, eu sei o alfabeto inteiro. É assim. Aí depois eu vou aprender a fazer o quê? A juntar letra com letra. A formar palavras. A plano espiritual é do mesmo jeito. Trata a gente como bebês. Como é que Cristo veio ao mundo? Já veio adulto? Veio como criança, bebê. Nós também temos que olhar como bebês. Que somos bebês. Cristo mesmo fala, ajam como essas crianças, porque o reino dos céus pertence a ela. Então, ou seja, em vez de você ficar gritando aí que do reino dos céus você já está dentro, você age como uma criança. Que cada culto que você já vai com aquela vontade. Que nem muitos nossos aqui, já vem com caderno. Muitos aqui vêm com caderno. Já saem escrevendo tudo isso que eu estou falando aqui, mesmo com vídeo gravado e tudo, eles vão aproveitando e vão escrevendo. Depois, obviamente, o meu ouvido cresce porque querem tirar as dúvidas, aquela brincadeira toda. É um barato. Mas está aí. Querem aprender, têm vontade de quê? De ser estudante. Eu sou criança, tenho que aprender a andar. Eu não sei andar em toda a palavra de Deus, mas a gente tem que aprender a querer ter vontade de andar na palavra de Deus. Não é simplesmente, agora é o culto da vitória, é o culto dos cestos cheios, é o culto de... Pessoal, vamos parar com fantasia. Vamos parar com fantasia. Tudo o que está na Bíblia, cestos cheios, que você vai atravessar o mar, que você vai atravessar o deserto. Cara, já está na Bíblia. Daqui a pouco eu tenho certeza. Não vai demorar muito. Vamos voltar lá no passado, lá no Antigo Testamento. Daqui a pouco vão estar sacrificando o bicho aí na igreja. Bode, ovelha, cuidado, pombinho. Se já não tem. O ouvido aqui já recebeu algumas informações por aí que já tem igreja fazendo isso. Voltando a fazer sacrifício de animais. Olha só. O que acontece com isso? Você anula Cristo. Porque Ele é o único sacrifício que nós precisamos. Só isso. Então, cuidado. Cuidado. Esse negócio tem muita gente por aí, de repente, querendo pegar a fantasia de sacerdote. É fantasia. Hoje é fantasia. No passado não, mas hoje é fantasia. Hoje é fantasia. Tem gente querendo botar o peitoral de sacerdote. Pessoal, é fantasia. Cuidado para não transformar um lugar que poderia ser santo num circo. Cuidado, com todo respeito aos circenses. Vamos de grande coração e sei das dificuldades que eles passam. Que Deus os abençoe na vida de vocês. Ok? Então, cuidado. São os cuidados que a gente tem que ter. A própria palavra de Deus diz assim, vigiar constantemente. Olha onde você está se alimentando. Cuidado para não estar alimentando o seu ego, o seu orgulho. Tem muita gente que a gente até mandar mensagem, e o que acontece? Não é comigo. Cuidado. Se não é comigo, cuidado. Tá? Então vamos lá. Então ficou claro isso aqui para vocês? Beleza? Posso dar uma apagadinha? Pode.
Beleza. Então, o que acontece aqui nessa situação? Como vimos, Cristo veio ao mundo com uma missão, ok? Revelar Deus e nos salvar. Trazer a salvação para nós. Então, com isso daí, nós já sabemos que ele cumpriu com méritos esse trabalho do nascimento dele. Só que nós temos que olhar o seguinte: Cristo foi colocado fora do acampamento, ok? Fora de Jerusalém. Gólgota é fora de Jerusalém, fora do acampamento. E conforme a palavra mesmo diz, todo tipo de sacrifício que era feito, a gente vai lá no capítulo 16, né, quando Araão ia levar o sacrifício, havia 2 bodes, um de sacrifício e o outro que era colocado no deserto para expiação. Cristo está no deserto fazendo expiação por nós. E levará todas sobre si, sobre as iniquidades e tudo mais que a gente já sabe, né? E fará expiação por nós. O que mais uma vez reforça. Muitos buscam Cristo dentro de uma igreja, dentro do acampamento, aquela coisa toda, ok? Na verdade, Cristo está no deserto, fazendo expiação, fazendo o bom combate contra Azazel. Por isso que o mundo age dessa forma contra Cristo. Porque nós temos o quê? 2 advogados. Ok? Um, defesa, e o outro, acusação. Ok? Nós vamos dizer a acusação. E Cristo é o nosso defensor. Agora, o que nós precisamos entender é que, tipo assim, vamos usar os exemplos de hoje. Quando você contrata um advogado, você espera que ele vá te defender, mesmo que você esteja errado. Concorda? Nós temos vários exemplos hoje nesse mundo. Hoje. Tem ladrão aí que está solto. E tá cheio de advogado. E está lotado de advogado. Já aparece com advogado. Tem causas públicas no Ministério Público que colocaram 12 advogados contra o povo, para não respeitar a lei do povo, a vontade do povo. E o Ministério Público está aceitando. Por quê? Defesas. Os advogados. Então nós temos que começar a colocar o seguinte: o que é que está de acordo com a lei de Deus? Quem deve prevalecer? O que rouba? O que mata? O que destrói? Ou deve voltar aquele que produz a paz? Qual é a mesma situação que nós temos hoje? Quando você busca o seu individualismo na igreja, você está indo em favor do acusador. Ah, eu sou o pastor, eu enfrento tudo. Olha com quem você está andando. Olha com quem você vai andando. Ah, eu sento nas melhores cadeiras da igreja, só porque eu tenho dinheiro, aquela coisa toda. Olha com quem você está andando. Você está favorecendo ele. Aqui, com quem você está andando? Olha, tudo que eu tenho, eu dou para essa igrejinha que é simples, mas abençoa muita gente. Opa, aí você está falando a língua de Cristo. Não é o que você tem na carteira. O que você quer dar. A viúva, né? É o exemplo da viúva lá mesmo, bem citado. Bem citado. Bem citado mesmo. Aí, está aqui. Cristo observou isso daí. Quem que ela defendeu? Quem que ele defendeu? A viúva. Os outros tinham condições de dar mais e não deram. Quem são esses? Andam com o acusador. Por isso que a gente olha por aí, em algumas casas, a gente vai, visita e tudo mais. Ah, o casamento dos meus filhos não deu certo. Ah, poxa, não gerou gravidez, não gerou isso.
a vida não vai bem, aquele negócio todo. Por quê? Estão andando com um acusador. Mas eu frequento a igreja, apóstolo. Mas você age como se realmente quisesse que os benefícios individuais prevalecessem sobre a vontade de Deus. Quando, na verdade, Deus está te mostrando um caminho. Olha, tem gente ali que precisa, mas você não está ajudando. Já te mostrei várias vezes esse caminho, mas você rejeita. Por quê? É simples. Não é o mesmo, por exemplo, teu status. Eu tenho um carro importado, eu tenho casa com piscina, eu tenho uma empresa, não sei. Mas e aquele que está necessitado? Aquele que realmente vai, por exemplo, nós vamos começar uma boa obra. E aí? Tem coragem para bancar? Tem fé. Tem coragem para bancar? Deixar de andar desse lado ou para andar desse? Tirar o seu orgulho de lado? Ou vindo ajudar vai querer um galardão? Tipo, fui eu que ajudei. São essas perguntas que nós temos que fazer para tirar o quê? O fermento de dentro, para revelar o nosso ázimo. Porque é isso que Cristo está fazendo para a gente, expiação, para que abafe o nosso fermento e nós tenhamos a consciência, ei, eu preciso me transformar num bom ázimo. Sem fermento, sem pecado, sem desvios. Não de acordo com o meu entendimento pessoal e para a minha vantagem carnal, mas sim para benefício do corpo de Cristo. Deu para pegar? Então nós estamos vivendo no mundo hoje essas diferenças. Tem gente querendo ir para deserto, uma série de coisas, mas está defendendo uma acusação. E não a defesa. Quantos falam que são de Cristo? Todos. Mas como agem como Ele? Onde Ele nasceu? Riqueza? Andou em riqueza? Morreu em riqueza? E como é que nós estamos hoje nos caminhos do Senhor? Todo mundo buscando riquezas. Falando que você vai ser rico. Então você está defendendo quem? O acusador. Cristo falou, vende todas as tuas coisas e dá para os pobres. Não é nem para a igreja. Não é nem para ele. Não é nem para seguir o caminho com ele. Então Cristo mesmo já está mostrando, não quero ricos. Eu não quero. No meu caminho, andar com o meu lado, eu não quero nenhum rico. Você que fica preocupado em culto de prosperidade, esse tipo de coisa, olha a palavra de Deus. Por acaso Cristo quis que o rico andasse com ele? Sim, quis. Mas seja pobre primeiro. Senão você não anda comigo. Por que disso? Porque se você for rico, você se preocupa com as coisas que você tem. Quando você tem muito compromisso material, você se preocupa com isso. Você perde sono, perde vida, uma série de outras coisas, por causa do que você tem. Eu quero um carro melhor, eu quero uma casa maior, eu quero isso, quero aquilo. Mas você esquece de quem? De Cristo. Não, eu amo a Cristo, sou dizimista. Você faz de uma forma mecânica. E não revela Deus no mundo, que é o grande objetivo. Então comece a olhar para a Bíblia de uma forma educativa. Não da forma que tipo, aquela palavra de Deus lá, mas eu errei lá e não, já não serve mais. Cristo me salva dessa. Ponto, acabou. Mas você não se corrige. Qual é a palavra que Cristo mais falou para que você ganhasse a defesa dele? Arrependa-se. Arrependimento é a palavra-chave. O que adianta? Eu estou arrependido, mas continuo fazendo a mesma coisa.
Você que nem aqueles caras que olharam para a Torá e mataram o bezerro, mataram a cabra, mataram o bode, mataram a ovelha, mataram o pombo, mataram tudo, mas continuaram pecando. A lei não serve para nada. Então, para você que continua errando, Cristo não significa nada. É o mesmo princípio. Principalmente quando criticam a gente que defende a lei, como Paulo mesmo ensina, a lei é boa e justa. Só que existe um problema. As pessoas olhavam para a lei, cumpriam o que está na lei, mas não seguiam o que estava na lei. Não peques mais. Cristo é a mesma coisa, porque Ele é a nossa lei. Ele diz a lei, Ele complementa a lei e diz para a gente, olha, sigam o meu ensinamento. Aqueles que me amam, seguem os meus ensinamentos. Então, se você não segue o ensinamento da defesa, então você só pode estar andando com o acusador. Pense bem. Esses são os caminhos. E aí, o que a gente fala? Depois da morte. Aqui. Você tem que morrer para esse mundo. Paulo mesmo ensina. Se você não morre para este mundo, Cristo já não morreu fisicamente para este mundo? Ótimo, nós estamos mortos em Cristo, nós somos crucificados em Cristo. Portanto, tudo nesse mundo não tem sentido. Não tem sentido. Porque nós temos que fazer o quê? Depois da morte, foi o que na WBU. A ascensão espiritual, o desejo pela espiritualidade. Óbvio que nós temos, mas não podemos esquecer que nós temos que ter um equilíbrio de ensinar no mundo. Só que para ensinar no mundo, eu tenho que andar com a defesa. Não com quem nos acusa, que nos oferece banquete, nos oferece lugares no pináculo, nos oferece as maravilhas do mundo, nos provoca a tentação para acharmos que nós estamos andando na defesa. Quando, na verdade, aceitamos de bom grado a tentação e andamos defendendo o acusador. Como Cristo fez no deserto. Deu para pegar? Entendeu, pessoal? Então nós temos aí esses caminhos que a gente precisa usar na palavra de Deus de uma forma diferenciada. Fazendo isso aqui. Na própria Bíblia. Na própria Bíblia. Faço desafio com vocês. Façam isso. Quando, onde e por quê? Toda a palavra de Deus responde isso aqui. Quando eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Para que eu vou fazer? Está aqui. Olha aqui. Não aconteceu isso? Quando ele nasceu? No tempo certo. Onde ele nasceu? Onde Raquel morreu. Para quem já estudou Gênesis com a gente, já sabe o que significa a morte de Raquel. Está lá. Ele nasceu justamente lá. Ok? Para que ele veio? Produzindo isso. Ou seja, todas as perguntas, a própria Bíblia te responde. Tem que ler a Bíblia inteira? De preferência. Ou você quer meias verdades? Ou o caminho do resumo? Porque você está com preguiça, ou seja, está com o fermento da preguiça atrapalhando o seu caminho. Livro de Provérbios em cima, o que o preguiçoso faz? Nada. Até passar fome. Tem preguiça até de levar a mão à boca. Ok? Então nós temos que ser o quê? Cristo veio para ser sacrifício fora do acampamento. Ok? Para justamente o quê? Levando as nossas iniquidades, combater contra o inimigo de acusação, ser realmente o nosso advogado, anulando a influência de todo esse mal. Ok?
Por isso que na oração do Pai Nosso, livra-nos da tentação. Que é tentação? Capítulo 4 do livro de Mateus. Cristo foi tentado a partir do momento que sai das águas. Não é isso? Depois do batismo? Tem gente que faz batismo. Aí hoje eu fiquei até pasmo essa semana, que teve um pessoal que foi fazer batismo, né, do pessoal nas águas. Dei glória a Deus, falei, nossa, quanta gente, mas amei. Só que teve um problema depois. Todo mundo com uma churrascaria. Fala sério, pessoal. Sério. Sério. Cristo nos ensina que ele foi ficar na dele. É um momento de introspecção. Você está de roupa nova. Acabou de ser lavado. Acabou de abandonar o teu passado. Você vai para a festa da gula. E de carne. Quando você acabou de receber um corpo em você novo. Pessoal, fala sério. Isso não é batismo? Olha o que Cristo fez. Foi para o deserto passar fome. 40 dias inteiros, noite e dia. E hoje estão fazendo batismo indo para churrascaria. Pessoal, leiam mais a Bíblia, por favor. Leiam mais a Bíblia. Ah, mas nós estávamos em festa celebrando Cristo. Tudo é assim, né? Virou, né? Assim, escuta, Cristo foi celebrar com jejum. Com jejum, olha que alegria. Por que você não faz isso? Como a própria palavra diz. Você está defendendo quem? O acusador. Numa situação dessa, a palavra diz, saiu do batismo e foi passar fome, de jejum fazer jejum no deserto. Olha só os erros. Houve morte? Houve. Houve morte espiritual. Morte espiritual. Porque o que valeu foi a farra da carne. Então, cuidado com esses falsos profetas, digamos assim, que promovem para se beneficiar, já que não tem na casa deles, né? Então eles vão na casa dos outros, vão agitar certas coisas. Cuidado, dá um tempo. Isso não é batismo, não, tá? Se eu fosse esse povo que foi batizado nas águas, vamos procurar gente séria, que realmente sejam batizados e orientados da forma correta. Não precisa fazer um jejum também de 40 dias. Mas calma. Tem que ter um direcionamento correto, um acompanhamento correto. É uma fase de transição. Não é uma fase tipo, acabou. Ah, saí das águas, já sou uma nova criatura. Pum. Para. Sem fantasia. Para. Sem fantasia. Você está assistindo muita novela. Calma. Calma. Está assistindo muita porcaria na televisão. Isso está comendo teu cérebro. Cuidado. Não é só a fake news que atrapalha, não. Cuidado, né? Nesse tipo de situação, para que você não seja pego de uma forma que te derrube da espiritualidade aí, e de repente você acha que está na espiritualidade e você está andando nas trevas. Cuidado, hein? E Deus te botou para ser luz. Então não exija menos do que isso. Não exija menos no teu ensinamento na igreja, ele tem que te levar para ser luz. Menos que isso, não. Foi para isso que Deus nos colocou neste mundo. Eu, você, todos nós aqui. Não importa, ministro, não importa. Você pode ser obreiro, pode ser o guardador de carro, pode ser o que você quiser. Mas você nasceu para ser luz nesse mundo. Então, aproveite esse momento de elucidação na sua vida e transforme-se. E transforme-se. Qualquer coisa, nossos telefones estão abertos para o contato e também os e-mails. Só no nosso site lá que vocês vão ficar. Podem fazer as perguntas, podem fazer o que vocês quiserem. Né? Terei o maior prazer em te responder. Tá? Nesse caminho, aqui também, a gente vai entender
O que o mundo mais hoje prega na televisão, e sinceramente, tem certos dias que eu desligo até a televisão. Eu não aguento mais propaganda de, como é que fala? De impotência sexual. Todo mundo tem remédio para isso. Eu falo assim, por que que nós hoje, no mundo, temos tanto problema de impotência sexual? Nós temos que começar a perguntar. O padrão de vida não sei o quê. Mas não estou falando de gente já de idade, não. Estou falando de jovens. Já com problema de impotência sexual. Está aqui, ó. Nós caímos num mundo de perversão tão grande, nos últimos anos, nas últimas décadas, tão grande, porque as pessoas confundem liberdade sexual com libertinagem sexual. Liberdade sexual de você se expressar, de você realmente falar as coisas, ter mais esclarecimento é uma coisa. Porque realmente nós éramos fechados. E a Bíblia sempre expôs esse problema. Muitas vezes a Bíblia proíbe. Está aqui, um capítulo inteiro falando sobre relacionamento sexual. Com quem você pode, com quem não pode, com isso, com aquilo. Botando ordem no negócio. Ela nunca escondeu. A Bíblia sempre falou da liberdade sexual. Não da libertinagem sexual. Pelo contrário, ela condena a libertinagem sexual. Está aqui. Mas ela fala. Ela conversa com a gente de iguais. Porque ela sabe que é uma necessidade do ser humano. Sem problema nenhum. Mas desde que você tenha decência no que você está fazendo. Então, hoje em dia, a gente começa a ver os efeitos da desobediência. E ainda tem gente que fala que a lei caducou, tá? Está aqui, ó. Está aqui em Levíticos escrito. Tá? Capítulo 18 dá uma festa para vocês. Dá uma festa. 17, 18 é uma festa do que é sexualidade. Tá? Então, a gente começa a entender por que o mundo hoje está tão perdido. Porque não se lê mais a Bíblia. Não se preocupa. É mais fácil falar, o Velho Testamento acabou. Isso que nós estamos vendo no mundo é consequência dessa tolice. Dizer que o velho acabou. Mesma coisa hoje em dia, as empresas na hora de contratar, você tem mais de 60 anos, já não vou mais pegar você. Onde você tem mais bagagem para resolver problema. Você já entra dando soluções à empresa. Ou seja, a empresa já começa a produzir. Produzir. Sem problema nenhum. No meu tempo, quando era novo, os altos galardões, né, de gerente, diretor, aquele negócio, era tudo gente acima de 50 anos. E a empresa funcionava que era uma bênção. Grandes empresas, inclusive, trabalhavam dessa forma. Depois começou o negócio com os bancos dar cargo de gerente para moleque. Foi a maior quebradeira de banco que eu conheci. Haviam vários bancos. Hoje os grandes conglomerados compraram esses bancos pequenos. Por quê? Foram meter a juventude para ser gerente. Não tem preparo, não tem maturidade, não resolve o negócio. E a Bíblia mesmo ensina. Para ensinar a juventude, preciso dos anciãos. Ou seja, mais uma vez, o mundo rejeita a palavra de Deus. Hoje devia ter uma lei. Para ser diretor, gerente de uma empresa, você tinha que ter uma bagagem acima de 50 anos. Tinha que ser assim. Abaixo de 50 anos, você vai ser supervisor, vai ser lá o que você quiser. Até um gerente de nível 3, alguma coisa nesse sentido, até tudo bem. Mas responsabilidade, não adianta. A própria palavra mesmo ensina. Paulo mesmo dá uma aula, lá em Timóteo. Para que você seja líder, você tem que ser casado, com uma única esposa, não pode ficar pulando coisa, tem que ter filhos obedientes, ok? E que respeite a legislação de Deus. Hoje tem gente gritando aí que eu sou pastor, mas a filha está na prostituição.
O filho é um perdido e mentiroso no mundo. E aí? Mas se diz que é pastor. Mas os filhos não seguem o que está em Timóteo. Ele é pastor, então? Ou quem consagrou ele a esse cargo não observou Timóteo? Na verdade, ele está prejudicando vidas. Não é só o cara que se chama pastor. Para quem ele está levando a mensagem errônea. Porque ele está andando aonde? Nas trevas. Se ele não obedece o que está escrito em Timóteo, imagina se ele vai obedecer alguma coisa direta de Deus. E quantos ele está levando junto para o mesmo precipício? Como o próprio Cristo fala, cego guiando cego. Então cuidado, pessoal, com aquilo que vocês alimentam e com qual advogado vocês estão andando. Seu de defesa e seu acusador. Então está na hora de morrer realmente com esse mundo. Ok? E falar, eu vou trazer espiritualidade para esse mundo, porque isso aqui é reino de Deus. Não é simplesmente cair no oba, eu sou da igreja, tal, não sei o quê, agora está tudo resolvido. Está o mundo aí, ó. Está aí o mundo. Está aí. A igreja é tão grande, tão poderosa, tão isso que o mundo está o caos. Tem igreja envolvida na política e destruindo cada vez mais a população. Eles só defendem interesses pessoais da igreja. Só isso. Liberam o alvará para lá, ou não paga aquela multa daqui, aquela coisa de lá, e fica tudo certo, por questões políticas. Fuja desses lugares, fuja. Esses lugares aí, pô, tão lá confortável, de ouro, aquele... Cristo está sentado na terra, pô. Ah, sério. Vamos ser imitadores de Cristo? Que dá mais certo, né? Tá? Por que a gente diz isso daqui? Tem uma passagem muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Lucas 2, 51, 52. Ok? E o menino crescia em sabedoria, estatura e tudo mais. Isso é o que nós temos que fazer espiritualmente. Ter conhecimento, entendimento e sabedoria que Deus nos dá. Provérbios 2, 6. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Está lá. Nós temos que ter sujeição à paternidade, aquela que é responsável pela nossa vida espiritual. Nós temos que estar sujeito. Não adianta chegar, você você é meu pai espiritual, você... Vamos parar de balela, pessoal? Vamos parar de balela? Se você assume que realmente fulano é teu pai espiritual, cara, cola nele. Cola nele. Bebe dessa fonte. Participa de verdade, de forma efetiva. Dizima lá com ele. Não é se chegar lá e falar, você é meu pai espiritual, aquele negócio todo, mas não aparece, não coisa, que você abençoa a nossa... Não, a gente ora pela casa das pessoas, a gente ora pela vida das pessoas e continua fazendo esse trabalho. Mas há uma grande diferença em falar que eu tenho paternidade sobre esse e sobre aquele. Há uma grande diferença. Porque paternidade é aquele filho que quer ficar junto do pai. E Cristo dá esse exemplo. E a palavra diz que ele estava sujeito aos pais dele. Está aí, capítulo 51 e 52. Ele obedecia os pais. Está aí. Ou seja, sujeição à paternidade. Física e espiritual. Eu fui tratar dos assuntos relativos ao reino do meu pai. Não foi isso que ele falou quando ele estava se reunindo lá com o pessoal no Sinédrio? Lá no templo? Está aí. Esse capítulo aqui, ó. E como é que você cresce? Aprendendo. Pedindo sabedoria para Deus. Não é o cursinho que vai te dar sabedoria.
Longe disso. O curso que você vai fazer por aí de teologia, do que você quiser aí, vai te mandar ler um monte de livro de um monte de gente, ou seja, você vai dar lucro para fulanos que escreveram lá os livros, aquele negócio todo, que trazem uma certa mensagem. Ponto. Mas não toda ela. Porque ele só vai te dar conhecimento de uma experiência que aquela pessoa passou. Então ele está vendendo essa informação para você através do livro. Ok? Ele está vendendo a experiência dele através do livro. Nada mais do que isso. Ok? Então, ou seja, você vai ter esse conhecimento do que a pessoa passou, mas não significa que é isso que você tem que passar. Porque o que você vai ter que passar, o único que tem esse conhecimento é Deus. Então, estreite seu relacionamento com Deus, porque a sabedoria só vem dele, de mais ninguém. Não é curso, não é de papel, de diploma, não é que te prova que você é sábio. A sabedoria vem de Deus. Esse tipo de reconhecimento de diploma, que você tirar nota alta, isso e aquilo, isso daí é coisa de homem, cara. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem, não tem jeito e ponto final. Eu, quando fiz meus cursos aí e tal, eu estudava lá aquele negócio, eu não me preocupava com o valor de nota, não, sinceramente. Nunca me preocupei com o valor de nota, nesse sentido. O importante é, tipo, eu absorver o ensinamento que estava sendo passado para mim, a experiência que estava sendo passada para mim. Eu discutia, realmente discuto. Quem me conhece já sabe como é que eu sou. Vou fazer pergunta? Vou. Não vou negar nunca isso daí. O bom aluno é aquele que faz pergunta. Aquele que fica mudo, quieto lá, que tira nota 10, não aprende nada. Por que eu digo isso? Por experiência. Tem muita gente que fez vários cursos aí, onde eu participei e tudo mais, tirou notas altíssimas, e até hoje, ora por mim, apóstolo, ora por mim, apóstolo, e não atingiram nenhum ministério, não atingiram nada. São frequentadores de igreja, são ovelhas, mas também não param quieto em lugar nenhum. Também tem. Vai ter sempre uma crítica, porque aquilo lá não bateu com aquilo que eu aprendi. O aprendizado, você tem que entender uma coisa. Aquilo é a visão de uma pessoa, a visão de um grupo que vai te estar direcionando para os objetivos interesseiros dele. Qual é? Lucro. Porque o curso tem que atingir uma certa quantia em dinheiro. Ok? Para sustentar todos aqueles que estão ali manifestando as suas experiências. Nada mais do que isso. Você está comprando experiência das outras pessoas. Só isso. Você está pagando por isso. Nada mais do que isso. Então você só está adquirindo conhecimento. É bom? Muito legal. Mas o que isso vai ser importante para a sua vida com Deus? Essa é a pergunta. Quando, onde, por quê? Tá vendo? Tem que fazer essa pergunta. Quem tem que fazer essa pergunta? Você com Deus. Você com a palavra do Senhor. Ah, mas já foi revelado que eu tenho uma missão. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Está na mão de quem a sua missão? Por que você não colou e seguiu em frente? Por que você está sempre voltando para trás? Lembra o desenho que eu fiz lá agora? Por que você aprende e volta para trás? Por que você aprende e volta para trás? Por quê? A obra de Deus é para frente. É para frente. Então, por que você está andando para trás na espiritualidade? São perguntas que nós temos que fazer constantemente. Ok? Tem que realmente crescer na espiritualidade. Nós temos que buscar como o próprio Senhor. Sabedoria de Deus significa que você tem relacionamento com Deus, porque Ele te dá sabedoria para isso. Conhecimento e entendimento da tua própria experiência. Ouve de um, ouve de outro, vê o que é melhor. Não é que você tem que fazer igual que o outro está fazendo, ou fazer melhor. Você não tem que fazer competição com ninguém. Não tem competição. Na obra de Deus não existe competição. Existe que nós temos que fazer um todo. Tem pastor aí que fica preocupado que, eu consegui 5.000 pessoas na igreja hoje. A outra, eu tive 8.000. A outra, eu tive 12.000, 50.000. Eu tive 1 milhão de pessoas.
Perdão. Tinha 1 milhão de pessoas ali. E significa que você é mais poderoso ou menos poderoso? Deus continua sendo um só. Deus continua sendo um só. E você não conseguiu somente pelo seu mérito. Houve uma equipe atrás, auxiliando para chegar nesse patamar. Então, cuidado com as colocações de galardão, para que você não leve seu povo para o abismo. Cuidado. Tá bom, pessoal? Claro, alguma dúvida aí, alguma coisa para colocar, além do mais? Não? Beleza. Então, pessoal, muito obrigado aí pelo carinho de sempre. Que Deus grandemente abençoe a vida de vocês. Que Ele entre agora na casa de vocês e realmente traga todas as bênçãos necessárias em todas as áreas da tua vida. Que Ele venha realmente a frutificar, como foi feito aí com a família do Eduardo, Pai. Que cada vez mais, Senhor, seja esse exemplo que nós queremos mais na nossa vida. Essa experiência de realmente doar com tanto amor. E o Senhor tocou e fecundou e fertilizou, Senhor, aquilo que o mundo disse que não ia acontecer. Te agradecemos, Pai, por esse exemplo. Porque esse exemplo serve mesmo para aquele que está nos assistindo e está com problemas pessoais. Aquele que está desempregado, aquele que está preocupado com o que vai dar para a sua família. Então, esse exemplo serve para essas pessoas. Quando você coloca no altar de Deus, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, Ele se toca. E Ele abre as janelas do céu e realmente derrama das bênçãos de multiplicação. Não é uma bênção qualquer de soma. Não é nada disso. Ele só multiplica. Ele multiplica aquilo que você nem tem. Foi que nem o profeta, quando profetizou sobre a vida da viúva, que tinha uma dívida enorme. E ele falou, fecha a porta, tenha fé, porque vai ter multiplicação na tua casa. E multiplicou-se aquele azeite, ela pagou toda a dívida dela e ainda abriu seu próprio negócio. Então é a mesma palavra para ti. Ela pediu as vasilhas emprestadas e realmente ela produziu. Mas saia do teu lugar comum, saia do lugar que não te dá alimento, saia do lugar onde você realmente fala, eu vou seguir Deus, porque eu tenho uma missão nesse mundo. Eu tenho uma vida com Deus. Eu preciso ser luz para meus irmãos que estão nas trevas, ainda estão perdidos. Se essa mensagem chegou no teu coração, então verdadeiramente busque ao Senhor. Busca o Senhor de todo o teu entendimento. Acima da tua capacidade, até onde? Vá aonde você não conseguiu chegar até hoje. Faça a diferença na tua própria vida. Transforme-se. Ponha para fora os teus ázimos, porque você não precisa dos fermentos. Você não precisa de fermento para mostrar para o mundo quem você é. Você não precisa ficar publicando lá os selfies de como você está, da cor do seu cabelo, da sua roupa. Você não precisa de nada disso. Você não tem satisfação para nada. A única satisfação que você tem que dar é para Deus. E o quanto você ajuda seu irmão. Seja uma peça fundamental do reino neste mundo. Seja luz. Saia debaixo da cama, como a própria palavra diz. Coloque-se numa posição de todos te vejam, porque você nasceu para ser luz neste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Shabbat Shalom. Que o Senhor os abençoe e os guarde para todos sempre. Amém.